Olá, minha gente linda, tudo bom com vocês? Bora fazer mais uma aqui e falo por aqui. O último deu o que falar, né? E a gente conversou bastante, é um vídeo que eu gosto bastante de fazer, porque assim a gente pode conversar mais um pouco. Então botei pra vocês mandarem perguntas lá na comunidade e bora. Vocês vão reparar que eu tô toda vermelha, porque eu acabei de tirar os pelinhos da sobrancelha e tirar o meu buço. Então eu tô toda vermelha, não reparem, tá? Hoje, além de me maquiar, eu também quero arrumar meu cabelo. Uma das perguntas que tem lá era até se eu pretendia fazer alguma mudança de cabelo. E na verdade não, é só o corte, né, que eu cortei bastante. O vídeo já tá no canal, você já sabe. Enfim, vou fazer Babyliss e depois a gente se maquia, tá? O meu Babyliss é esse aqui, que é o Type Curves. Esse é o 25mm, acho que ele não é o maior que tem, mas eu gosto bastante. Eu quero fazer só umas ondas, assim, nada demais. Mas vamos para as perguntas, e assim, a maior parte das perguntas foi sobre o meu término. E eu vou falar algumas coisas que eu acho que podem ajudar outras pessoas, que eu acho que não tem problema, mas tem algumas perguntas mais específicas que eu prefiro não responder. Mas a primeira pergunta é da Larissa Rodrigues, ela mandou: queria que você falasse dessa tua nova fase solteira. Acho que foram muitos anos em um relacionamento. Como está sendo a transição? Sobre como está sendo essa transição, bom, vocês sabem que eu faço terapia há muitos anos, né? 3, 4 anos. Então eu já tenho, e eu sempre fui uma pessoa muito crítica, assim, comigo mesma, muito de pensar e me analisar. Então eu acho que essa coisa de pensar sobre as coisas da vida, da minha vida, de como eu penso, de como eu ajo, não é uma novidade, entende? E eu acho que o que acontece num término é justamente isso: a gente começa a repensar algumas coisas ou refletir sobre algumas coisas que na verdade já era um hábito que eu tinha. Então não é um hábito tão estranho pra mim, sabe? Mas sim, tem sido uma transição bem gostosa agora, principalmente agora, né? Já faz alguns meses que eu terminei. No início é óbvio que é difícil, mas depois começa a ser uma transição gostosa, uma coisa de experimentar coisas novas, de ser uma pessoa um pouco diferente. Até tem uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. A Crisley mandou: como está sendo morar sozinha? Sei que sua rotina não mudou muito, mas está gostando da liberdade, da sua própria companhia sempre? Tá saindo muito? Você sempre foi maravilhosa e eu te admiro muito, você é uma inspiração. Obrigada! Então, é que eu acho que uma pergunta emenda na outra. Essa que ela falou, sei que sua rotina não mudou muito, porque provavelmente ela me segue lá no Instagram. Lá no Instagram eu recebi uma pergunta dessa e eu falei: gente, minha rotina não mudou muito, assim, mudou muito pouco. Sempre fui uma pessoa bastante voltada pra mim mesma, né? Eu nunca vivi pro relacionamento, e eu nem indico que vocês vivam pra um relacionamento, sabe? Então, mesmo com o término, eu segui fazendo as coisas que eu fazia antes, porque a maior parte da minha rotina de antes já era uma rotina voltada pra mim, né? Eu falei pra vocês no último vídeo de Maqui Fala que eu tava, né, desde o início do ano eu me comprometi comigo mesma, de mudar um pouco minha rotina e tal. E no início, né, na virada do ano eu ainda tava namorando. Então eu sempre tive esse tipo de comprometimento comigo mesma. Então por isso que a minha rotina não mudou, né? Às vezes quando as pessoas terminam, elas começam a sair muito mais pra festa, isso, aquilo. E eu confesso que eu gosto de festa, mas eu não sou essa pessoa, sabe? Que radicaliza e tal. Então eu tô com uma rotina muito gostosa, assim, muito parecida com o que eu tinha antes, fazendo o que eu fazia antes, meus almoços, minha academia. Me comprometi mais ainda com dormir mais cedo, acordar mais cedo, que é uma coisa que eu gosto, que me faz bastante feliz. Às vezes eu percebo que as pessoas, quando terminam um relacionamento, elas ficam muito focadas, né, em sair. E sim, óbvio que é bom, é gostoso sair, mas é bom que a gente não saia pra que isso seja uma distração. Eu acho que quando a gente passa por um término, a gente precisa viver aquilo, né? Precisa, né, ficar um pouco triste, viver um pouco aquilo, pra gente ficar bem. Mas assim, respondendo a pergunta, tô saindo muito? Não tô. Tô saindo um pouco, mais ou menos o que eu já fazia antes. Eu sempre tive essa rotina de sair um pouco com os amigos e tal. Então continuo fazendo isso, apesar que no inverno aqui do Rio Grande do Sul é bucha sair. Gente, vocês não têm noção. É complicado, mas enfim, é isso. Nossa, eu falo muito. Agora tem mais uma pergunta que é da Camila Lima, também tem a ver com essa pergunta. Oi, Cacá, como enfrenta a responsabilidade afetiva das pessoas aqui na internet, ou a falta dela? Sinto que elas impõem muito sobre como compartilha sua vida. Te desejo luz para novas etapas, você é maravilhosa. Eu já faz bastante tempo, assim, que eu trabalho na internet, e eu aprendi, né, que a gente
tem que conseguir separar um pouco. Eu comentei isso, eu acho que foi no Instagram, que eu aprendi a separar um pouco, a ainda assim estar presente na internet, mas algumas coisas manter mais privada ainda do que eu mantinha antes. Eu sempre tive uma vida mais privada, nunca fui aquela influenciadora que mostra tudo da vida, justamente por esse tipo de razão. E depois da pandemia, porque na pandemia, assim, tudo ficou meio à flor da pele pra todo mundo. Então depois disso eu comecei a manter minha vida mais privada ainda. Então, como eu enfrento a responsabilidade afetiva das pessoas, ou a falta dessa responsabilidade, é justamente, primeiro, cuidando de mim. E aí é por isso que volta na questão de antes. Eu sempre cuidei muito de mim, sempre prestei atenção em mim, se eu tava bem, se eu não tava bem. Porque, gente, pra gente estar na internet, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Se eu tô bem, eu passo coisas boas, eu atraio pessoas boas. E mesmo que tenham pessoas ruins que me assistam, que vão falar de mim, que vão me mandar hate, se eu tô bem comigo mesma, se eu tô tranquila, aquilo não vai me afetar, tu entende? E realmente, assim, mantendo privado algumas partes da minha vida, porque acho que a gente realmente não precisa mostrar tudo na internet. Aí tem outra pergunta da Natália Almeida, que tem muito a ver também com isso que eu falei. Que ela falou: te acompanho tem muito tempo e senti que tu mudou muito teu conteúdo do Insta. Te sinto um pouco mais distante lá. Fala um pouquinho sobre isso, te adoro. E, gente, é basicamente isso. Foi principalmente depois da pandemia. Não no início da pandemia, mas assim, depois que a gente tinha passado uns 3, 4 meses que, sabe, a internet ficou muito eufórica na pandemia, gente. As pessoas ficaram muito à flor da pele. E lá, várias coisas me chocaram. Tanto coisas que aconteceram comigo, sei lá, tipo no meu Instagram, quanto coisas que aconteceram com outras pessoas, né? Então isso me deixou muito chocada e eu fui cada vez privando mais a minha vida. Eu fiz isso, pelo menos eu acho que eu fiz isso de uma forma que eu ainda consigo estar perto de vocês. Não sei se vocês repararam, mas depois da pandemia eu também comecei a fazer muito mais vlog aqui no canal, porque eu acho que é uma forma da gente se sentir mais próxima, porque eu gosto dessa proximidade, gente, eu gosto da nossa relação, mas eu tive que filtrar algumas coisas, e realmente no Instagram eu comecei a mostrar menos, por causa disso, sabe? Porque achei que era melhor pra minha sanidade mental, pra minha vida privada, então foi melhor ter feito dessa forma. E além disso também, né, gente, o Instagram, ele mudou bastante, então eu comecei a ver, começou a ser mais valorizado lá o conteúdo propriamente dito. Não conteúdos vazios, que era tipo mostrar o que eu faço o dia inteiro, mas o conteúdo mesmo, sabe? Os conteúdos que eu comecei a fazer de moda e tal. Então no momento que eu comecei a me preocupar mais com isso também, a parte da minha vida começou a diminuir um pouco a aparição lá. Então foi isso que aconteceu. Olha, gente, o cabelo ficou mara, né? Com esse cabelo curto eu não tinha feito cachos. Vou prender aqui a minha franja pra fazer a maquiagem. E vou fazer uma misturinha de corretivos, né? LF Pro com Avon pra chegar no meu tom. A próxima pergunta é da Júlia Ferreira. Ela perguntou: Cacá, tem curiosidade em saber sua espiritualidade? Acredita em Deus, Jesus Cristo, energias, universo? Segue alguma religião? Beijos. Eu fiquei na dúvida se eu respondi essa pergunta ou não, porque na verdade eu não sei no que eu acredito. Eu acredito em várias coisas, mas ao mesmo tempo eu não acredito em nada, sabe? Mas eu acredito em alguma coisa. Então, assim, é uma parte da minha vida que eu ainda tô, digamos assim, estudando, pensando sobre isso. Mas, assim, desde o ano passado é uma parte que eu tenho dado mais atenção, sabe? Eu tenho prestado mais atenção nisso, no que eu acredito, no que eu acho, e eu ainda não me encontrei. Mas quando eu me encontrar, de repente eu falo aqui, ou não falo, não sei, gente. O futuro a Deus pertence. Talvez eu não fale nada. A próxima pergunta é uma pergunta muito bem-vinda, Camila Garzaro. Oi, Cacá, mulher, você pensa em lançar mais algum produto na sua linha? Um cheiro, sua linda. Vou falar pra vocês que nesse momento a gente não tem nada assim em produção. Algumas ideias e tal, mas nada que tá de fato acontecendo muito concreto. Eu ainda tô pensando nos próximos passos da linha, porque o que acontece? A nossa linha, os produtos que mais performam bem são os produtos de uso diário, né? As vendas e tudo. Vocês gostam muito da espuma, do hidratante, do sérum, área de óleos, enfim. E assim, linha básica, né? Protetor solar também vende horrores. A gente já tem. Tem alguns produtos básicos que a gente não tem, como por exemplo, tônico facial. É uma coisa que eu não uso, mas é uma coisa que eu penso. Mas a gente não tem nada fechado ainda. Eu não quero lançar produto só por lançar, vender só por vender. Uma coisa que pode não ser boa, uma coisa que,
sabe? Vocês sabem que Kakanji Yuri sempre foi uma linha que eu quis fazer para que vocês pudessem ter acesso a uns produtos de cuidados com a pele, skincare acessível e bom, de qualidade. Então eu não vou inventar firula, sabe? Então eu tô numa fase de pensar, de estudar, minha vida também anda uma loucura, eu ando trabalhando bastante, graças a Deus, então acabou que eu não tive muito tempo pra me dedicar a isso. Mas eu aproveito o gancho pra dizer, tem algo que vocês gostariam que eu lançasse? Deixa nos comentários, vocês de repente me dão uma sugestão que pode ser uma coisa que eu já tava pensando, ou que eu não tava pensando, mas eu posso começar a pensar, não sei, me deem sugestões, tá bom? E aí, se alguém der uma sugestão que tu gosta, deixa o like no comentário da amiga, entendeu? Que assim eu sei o que tem mais like, o que vocês querem mais, entendeu? Fiquei levemente pálida, né? Vou pegar os pozinhos da Ruby Rose, tanto mais claro quanto mais escuro, pra usar aqui no rosto. Enquanto eu respondo, vamos ver. Pergunta da Gigi. Fala um pouco sobre como ter disposição para treinar todos os dias. Sei que é muito sobre disciplina, mas nem isso eu tô conseguindo ter. Me inspiro muito em você. Um beijo, Gigi. Então, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que fiz exercício físico. Em 2021 foi que eu parei mais, né? E em 2021 minha ansiedade piorou, né? Meu sono piorou. Várias coisas não estavam exatamente como eu queria. E eu parei pra refletir, principalmente no final do ano, que eu queria uma vida diferente, né? Que eu queria dormir melhor, que eu queria ser uma pessoa menos ansiosa. E tudo isso incluía eu mudar um pouco minha rotina, né? Dormir no mesmo horário, não ter uma vida tão agitada de trabalho, fazer exercício físico. Então eu me comprometi comigo mesma a ter essa rotina para que eu tivesse uma vida melhor. Então assim, eu sei que é difícil, mas eu sempre falo que o segredo é a disciplina mesmo. Vou usar esse contorno que eu tenho nessa paleta da MAC, mas eu confesso que eu não sei o nome desse contorno, ele é um contorno um pouco mais quente, tá? Mas como eu tava falando pra vocês, eu estabeleci uma rotina que fosse possível de eu fazer, né? Não fiquei botando objetivos mega ilusórios, né? Tipo, grandiosos que eu não fosse cumprir, mas eu estabeleci uma rotina do que eu conseguia fazer, né? Que alimentação, como eu poderia melhorar, quais exercícios eu poderia fazer de uma forma que desse pra encaixar na minha rotina, e eu coloquei aquilo como minha responsabilidade de seguir aquilo ali. E sim, o segredo é a disciplina, mas eu sempre falo que o raciocínio que mais funciona pra mim é o raciocínio do dia e não a longo prazo. Por exemplo, se tu quer emagrecer, eu acho muito difícil tu pensar assim, nossa, eu quero emagrecer, sei lá, se tu quer emagrecer muito, quero emagrecer 10, 15 quilos. Quando o objetivo ele tá muito distante de ti, é muito mais fácil tu te perder, tu te desviar. Então, eu sempre coloco o objetivo diário, entendeu? Todo dia, por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje de noite eu vou fazer minha agenda de amanhã, terça-feira, e eu vou colocar na minha agenda treino. Entendeu? Porque aí eu tô colocando o objetivo pra amanhã, eu não tô colocando o objetivo pro resto da vida. Porque quando a gente pensa pro resto da vida, parece que é tanto tempo, é tanta coisa, que fica muito mais difícil ter vontade de fazer, porque tu tá vislumbrando muito trabalho pela frente. Mas quando tu bota o objetivo diário, né, o objetivo do amanhã, é muito mais fácil, né, tu cumprir um dia. Então esse raciocínio eu acho que faz toda a diferença. E aí quando tu chega no final do dia cumprindo aquilo que tu tinha que fazer naquele dia, já te dá um sentimento de vitória. E quando a gente tem um sentimento de vitória, a gente tem vontade de continuar fazendo. Pelo menos eu sou assim. Se eu fracasso em alguma coisa, eu tenho mais dificuldade em querer fazer. Se eu tenho um pequeno sucesso, eu tenho vontade de fazer mais e mais e mais. Então isso é uma coisa que faz completa diferença pra mim, entendeu? Eu não penso a longo prazo. Eu não penso em virar uma dessas musa fitness, não. Eu penso no amanhã. Qual é o objetivo do meu dia hoje? É treinar, é me alimentar de tal forma, é fazer aquele meu trabalho. E quando eu chego no final do dia, eu chego feliz porque fiz, ou às vezes não fiz, né? Mas enfim. Então é isso. Mas é difícil ter disciplina, né? Não é uma coisa simples. Vou colocar esse iluminador aqui, que é um iluminador dessa marca CWYO, que eu comprei nos Estados Unidos. Ele é mais rosadinha, já que eu tô com essa blusa meio roxinha. Acho que vai ficar bonito. Então é isso, é sobre disciplina, mas é pensar um dia de cada vez. Se a gente não pensa, se a gente pensa muito a longo prazo, é muito mais difícil. Então bota objetivos possíveis, não vai inventar um objetivo muito mirabolante que seja muito difícil de tu alcançar, porque fica muito mais difícil, entendeu? É step by step, sabe? É perder essa ansiedade de alcançar o que tu quer ou pra ontem, entendeu? A gente precisa de constância na vida, a constância que é o segredo. Vou passar blush, que também é um blush dessa paleta aqui, montável, que eu tenho da MAC. Aí eu fico olhando pra cima, gente, porque eu fico me olhando ali.
A próxima pergunta é da mineira nos Estados Unidos. Você se arrependeu de morar sozinha agora que está realmente sozinha? Pensa voltar a morar com sua mãe ou já pensou? Já se sentiu sozinha aí? Gente, não, eu nunca pensei em voltar pra morar com a minha mãe. Eu sempre fui uma criança que quis sair de casa cedo. Eu até demorei um pouco pra sair. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da minha própria companhia, entendeu? Não, nem passou pela minha cabeça voltar a morar com a minha mãe. Se sentir sozinha, solidão é uma coisa difícil, tá? Óbvio que já me senti, todo mundo já se sentiu sozinha ou sozinho em algum momento da vida e é um sentimento difícil, mas eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muitas amizades, eu tenho uma família que é próxima a mim e eu sempre tive o cuidado de manter as pessoas próximas a mim, entende? Eu sempre tive muita estima pelas minhas relações interpessoais e, de novo, né, eu não era a pessoa que vivia pro meu relacionamento, então, por mais que tenha, né, que existam momentos que a gente se sinta sozinho, eu sempre tenho alguém a quem recorrer. Então se tem um outro dia que, putz, tô em casa, não tô afim de ficar sozinha, eu ligo pra uma amiga, eu ligo pra minha mãe, eu ligo pro meu pai, entendeu? E aí eu tenho companhia de alguém. Mas de maneira geral, gente, eu amo ficar sozinha, tá? Eu amo. Se eu trabalhasse na rua, se eu trabalhasse com gente, eu ia querer chegar em casa e eu acho que eu não ia querer nem ver ninguém. Eu sou uma pessoa que acabo também saindo mais e chamando mais meus amigos e tal, porque eu trabalho sozinha, né? Então acaba que a gente fica mais sozinha. Mas, gente, assim, ó, nunca. Amo minha independência, amo morar sozinha, amo pagar minhas contas, tá tudo ótimo. Mas também, ainda pensando nesse assunto, se tu é uma pessoa que se sente muito sozinha, eu te indico muito que tu comece, que de repente tu faça terapia, ou comece a entender por que tu não gosta tanto, assim, de ficar sozinha. Porque, assim, gente, independente se a gente tá casado, se a gente tá namorando, se a gente tá solteira, a gente tem que gostar da nossa própria companhia e tem que saber ficar um pouco sozinha, sabe? É uma coisa importante, porque no final das contas a gente só tem a gente mesmo, tá? A gente vive só com a gente mesmo. Paletinha da Fraelk, vou pegar aqui o marrom, eu até tinha pensado em fazer uma maquiagem rosinha, só que eu quero gravar alguns vídeos pro Instagram que eu vou mudar de look, então se eu botar uma maquiagem muito rosa, talvez com algumas roupas não fique bonita, né? E eu não quero botar muita sombra, eu quero fazer uma coisa mais suavezinha. A próxima pergunta é da Beatriz Ferreira. Cacau, o que hoje você faria diferente no seu apartamento? Isso aí é bem interessante. Primeiro, eu teria tirado aquela estrutura da cozinha. Isso aqui, pra quem é seguidora há mais tempo, lembra que eu não tirei a estrutura da cozinha e depois eu tive que fazer os móveis planejados por cima da estrutura. Foi a maior burrada que eu fiz. Mas enfim, falta de planejamento. Outra parte que eu teria feito o hack de móveis planejados. Vocês sabem que toda a minha casa praticamente foi feita com móveis planejados da Realiza, que é a Italinha, né? E assim, impecável, tudo maravilhoso. O hack da sala que eu pensei, a gente não precisa comprar um hack de qualidade boa, pode ser um móvel da internet e tal. Aí eu comprei, gente, ele é horrível. Ele tá todo quebrado, ele é todo mole, não segura muito peso, as portas pra abrir e fechar um horror. Tipo, me arrependo muito daquele hack. Eu penso em trocar pra fazer planejado ali, mas por enquanto eu tô esperando, sabe? E aí eu vou emendar com a pergunta da Carla Tatiane. Pensa em mudar algo no AP, alguma reforma ou redecorar? Vou misturar o marrom e o preto pra fazer só uma basezinha de cílios. E na verdade, pra agora eu não tô pensando em nada, porque eu não tô numa fase, vou confessar pra vocês que eu não tô numa fase muito dona de casa não. Acho que a gente tem fases, né? Então eu passei um bom tempo pensando em muita coisa pro apartamento. E aí tem uma hora que a gente enjoa de gastar dinheiro com casa. E aí a gente quer gastar dinheiro com a gente mesma, né? Mas o que acontece é assim, teve coisas que eu queria colocar na sala que eu nunca coloquei. Por exemplo, vocês lembram que eu pensava em botar uma luminária de chão, assim, com uma luz amarela? Não sei se vocês se lembram disso. Porque eu queria ter uma luz assim, uma luz que não fosse só a luz de cima. Isso a gente nunca colocou. O espelho que eu tenho na sala foi um espelho que eu comprei provisório e eu nunca troquei. Então a sala tem alguns detalhes que eu penso em trocar, mas eu não tô afim de fazer isso agora. Então, sinceramente, vai ficar assim. Aí quando eu tiver afim... Eu sou uma pessoa assim, gente. Eu faço as coisas quando me dá na telha. Um monte de gente fica, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E às vezes eu não tô afim. Mas aí, do nada, hoje me dá um troço na telha e hoje eu vou lá comprar um troço, sabe? Meio de lua. Vou passar esse batom da Bruna Tavares, que é o Vitória. Eu sou muito apaixonada por ele, porque ele tem uma cor muito natural. Tipo, fica bem cor de boca, tá vendo? Eu passo e faço assim. Porque eu gosto do batom meio borradinho, sabe? Olha que cor linda. Gente, eu vou terminar com a pergunta da Luísa Gonçalves, que é uma pergunta que eu recebo muito no Instagram. Que é a seguinte: qual a dica que tu dá pra começar a aparecer mais no Insta? Não sei o que postar, mas queria muito começar.
Então, assim, o não sei o que postar é o que um pouco me assusta. Porque, tipo assim, se tu não sabe o que postar, se tu não sabe o que tu gosta, por que tu quer começar? Entendeu? Às vezes tem muita gente que se deslumbra com essa vida da internet e fala, ai, como é gostosa essa vida, quero ganhar dinheiro, um dinheiro fácil e tal. Às vezes as pessoas pensam assim. E se tu tá pensando assim, não acho que seja uma boa tu começar. Mas, claro, por exemplo, assim, eu comecei porque eu via outras pessoas na internet, via que elas ganhavam dinheiro, mas eu gostava muito de consumir aquele conteúdo e eu queria criar. Eu tinha vontade de criar conteúdo. Até hoje, eu tenho vontade de criar, eu não tenho vontade de ficar rica, entende? Então, é uma coisa que eu acho que tu tem que gostar de produzir. E aí o dinheiro, a fama, sei lá, os números, eles vêm depois. Então a primeira coisa que eu te digo é, saiba do que tu gosta. Que tipo de conteúdo tu gosta, que tipo de conteúdo tu tem vontade de consumir. Hoje em dia, criar conteúdos vazios não é tão legal assim. É óbvio que a gente acaba mudando de nicho, mudando de opinião com o tempo, mas eu acho que principalmente pra tu produzir conteúdo, tu tem que saber do que tu gosta, tu tem que saber que tipo de conteúdo tu quer produzir, sabe? É óbvio que tu vai começar a produzir de uma maneira que não vai ser perfeita, tu não precisa fazer o conteúdo perfeito desde o início, mas tu precisa saber mais ou menos onde é que tu quer chegar, que tipo de conteúdo tu quer fazer, porque eu sempre falo, eu acho que a regra primordial pra gente criar conteúdo é a gente gostar do nosso conteúdo. Eu sempre penso assim, esse é um conteúdo que eu assistiria, que eu gosto de assistir, então eu posto, entendeu? Senão eu acho que não faz muito sentido. Mas enfim, nossa, eu tô gatíssima. Desculpa, eu tô insuportável. Me amei. Espero que vocês tenham gostado desse Maqui Fala. Fiquei muito feliz que vocês gostaram do último. Espero muito que vocês gostem desse também. Se vocês continuarem gostando, eu vou fazer com mais frequência pra que a gente possa conversar. Como eu falei pra vocês, eu amo a nossa relação e eu realmente quero me sentir sempre próxima de vocês. E às vezes a gente vai encontrando novos formatos. De repente esse pode ser um formato nosso que funcione mais vezes. Vocês podem mandar mais assuntos pra eu debater. Não precisa ser só sobre a minha vida, pode ser sobre tudo pra gente conversar. Me deixe teu like se tu gostou, porque eu sei que tu gostou, eu sei que bastante gente gostou. Um beijo cheio de carinho no fundo do coração. Até mais.